Essa segunda-feira pode ter sido a maior armadilha do ano aí na bolsa e no mercado financeiro como um todo, tá? Isso inclui aí as ações da Mitre. Então, sim, a gente ainda continua intocado nessa região de suporte muito forte. A gente vai rever tudo ponto a ponto para vocês entenderem, para a gente evitar cair nesse tipo de armadilha e acabar vendendo antes da hora, tá? A gente segue firme e forte nessa região e a gente vai projetar tudo de novo e vocês vão entender porque sim, ainda é uma grande oportunidade de ação e a gente deve continuar aí no nosso caminho de alta, tá? A gente vai ver tudo isso no nosso vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise da Mitre MTRE3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, vale a pena comprar, vale a pena vender, vamos ver tudo aí que o gráfico está nos mostrando, porque a gente segue uma região importante, esses R$ 4 aqui são fundamentais para nossa leitura de alta e a gente continua nessa região, se vocês olharem aqui no gráfico semanal, a gente segue dentro dessa grande zona de acumulação entre 3,50 até os R$ 4 mais ou menos. Podemos botar até um pouquinho mais, até os 4,50. Então, nada mudou. Esse susto que a gente teve nos mercados ontem, na minha opinião, foi a maior manipulação que existe para justamente buscar liquidez, fazer todo mundo se estopar com medo que as bolsas fossem despencar, tá? Então, segue tudo tranquilo aqui nas ações da Mitre e ela continua sendo uma ótima oportunidade, tá muito barata aí na minha visão, mas vamos ver tudo isso um pouquinho mais a fundo, tá? Antes da gente continuar, não esqueça o nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica e já se inscreve, cara. O mercado também lá deu uma belíssima armadilha, em breve vai ser uma reversão forte, então se inscrevam para não perder nenhuma análise lá, tá? Assim como vai ficar mais duas ações para vocês olharem, tá no momento ideal da gente olhar aí todas as ações, tá? Tem muita oportunidade, não esqueça no final do vídeo, tá? Então aqui, ó, gráfico semanal a gente já viu agora na introdução, entre 13,50 e 4,50 para mim não tem nenhum cenário diferente de recuperação. Tudo vai depender só é até onde a gente vai nesse cenário de alta. A gente já fez fundo duplo nessa região dos 13,30, que é justamente essa região, ó. Aqui eu não considero como um fundo válido, eu considero como um falso rompimento. Então a gente tem um, dois, três regiões de mesmo nível aqui, formação de fundo. A gente já rompeu essa linha de tendência de baixa, que inclusive trouxe aqui no canal quando a gente rompeu esses 13,60. Fizemos um primeiro movimento de alta e agora a gente está fazendo o recuo justamente para validar e voltar a subir, tá? Então aqui no semanal eu sigo muito tranquilo. A gente tá, ó, justamente, ó, olha essas barras aqui, tudo na casa dos R$ 4. Ó. Toda vez que a gente chega nessa região, tem defesa do mercado para travar a baixa, para não deixar passar desses patamares, tá? No gráfico diário também a gente já superou essa zona aqui que a gente tinha como a maior zona de acumulação do período na semana passada, já veio aqui para baixo. Inclusive, a gente abriu um gap de baixa ontem, ele já puxou de novo para cima, podendo ser esse aqui o teste que a gente precisava nessa região aqui de fundo dos 3,80 e já pode abrir justamente o espaço para a gente conseguir continuar subindo. Tá? Então, pelo primeiro cenário que a gente vai trazer, já poderia iniciar alta a partir de agora. Tá? Mas a gente ainda vai voltar um pouquinho atrás, caso a gente vá fazer algum movimento corretivo ainda. Eu duvido bastante, mas a gente vai trazer aqui o cenário também. Mas já adianto, né? Os dois cenários para mim acabam em tendência de alta. Tá? Só vou deixar aqui o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar as notificações, dar um joinha, deixar um comentário. Qualquer coisa aí, deixa um oi, deixa um tchau. Ajuda muito em nosso engajamento para a gente chegar nos nossos 10 mil inscritos até o final do ano. Lembrando que a gente tem análise da Mitre toda terça-feira. Tá? Então já se inscrevam aí para não se esquecer das próximas e também vai ficar nossa área de membros aí para vocês olharem. Tá? Então aqui, ó, vamos começar primeiro com um cenário que eu acredito que seja menos provável pelo contexto atual. Seria o quê? A gente construir aqui ó, um primeiro movimento de alta, seguido de um movimento corretivo em ABC para a gente voltar aqui para essa casa dos R$ 3 para depois voltar a subir. Tá? Esse seria o meu cenário menos provável. Eu não acredito que a gente vai fazer esse cenário justamente por todo esse contexto de fundo que a gente trouxe aqui. E na verdade eu duvido muito que a gente chegue
a perder esse fundo aqui dos 13,30. Ah, eu acredito aqui que a gente já está bem consolidado nessa região de fundo. Mas fica registrado aí a possibilidade desse cenário que eu, por enquanto, acredito aí que ser muito difícil, tá? O meu cenário base segue sendo o que a gente já vem trabalhando nas últimas semanas, que é justamente após o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui nos 13,60, aqui, justamente aqui foi a melhor oportunidade de compra na ação para quem queria investir para longo prazo nas ações da Mitre. Tá? Eu sempre gosto de repetir, a ação está muito barata, a gente tem um potencial de valorização aqui muito grande para esse final de ano. E tudo está indicando, ó, a gente fez um forte movimento, agora a gente está fazendo um pullback, testando justamente essa região. E a gente já vai começar a trabalhar justamente com esse cenário para a gente projetar o primeiro alvo. Tá? Então, o primeiro alvo seria justamente a projeção. Deu erro aqui desse movimento aqui de alta. Então, seria o primeiro movimento, correção, segundo movimento, tá? Isso aqui já nos joga direto para o fechamento do gap que a gente tem aqui nos 5,50, 5,60. E só por esse valor aqui, pelo preço de hoje, a gente já está falando aí numa alta de quase 40%. Então, isso já é por si só uma ótima oportunidade, tá? Mas como a gente foca bem mais aqui no longo prazo, a gente trabalha com alvos um pouco maiores e é claro que sempre é importante a gente ressaltar, a gente trabalha com um tempo maior. A gente não pode querer resultados rápidos, principalmente com grandes variações percentuais em pouco tempo. Isso é o menos comum que acontece, tá? Então a gente tem que ter consciência que pode demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, inclusive tem análises aí que a gente trouxe que levam um ano para chegar no nosso alvo, tá? Longo prazo é assim mesmo, tá? Então a gente fica de olho nesse alvo aqui dos 5,60. Fechando esse gap, a gente já vai ter a primeira decisão para ação, seja a gente romper essa região em direção ao nosso preço-alvo ou falhando e continuar dentro dessa consolidação. E sim, ainda é real e bem possível, tá? Mas a gente só vai ter um cenário um pouquinho mais claro quanto a isso quando a gente fechar esse gap. Mas por enquanto eu sigo trabalhando com esse alvo de longo prazo, que é basicamente a projeção de todo esse pivô de alta aqui, onde a gente foi até os 7 mais ou menos, pivô aqui na região dos 3,30, segundo movimento de alta tá aqui em cima na região de 9 a 10 reais, onde a gente tem esse enorme teste aqui que vai ser muito importante para justamente a gente definir uma tendência de longo prazo, tá? Mas por enquanto, ótima oportunidade na ação, não tem motivos aí para pânico, acredito que a gente teve a maior armadilha do mercado esse ano, de olho aí nas ações da Mitre. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que tá aparecendo em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!